Olá a todos meus amados, que a graça e a paz do Senhor seja com toda a nossa família amada da fé. Que lindo poder estar novamente com vocês. Aqui quem fala é seu servidor, para aqueles que não me conhecem, eu sou Alberto Conte e desde a cidade de Paulinha, no estado de São Paulo, nós estamos comunicando para todos nossos irmãos e a nossa preciosa família da fé de fala portuguesa. Aleluia! Deus fala português, que maravilha, não é verdade? Bom, falando de família, eu, em nome de toda a minha família, da minha família Conte, queremos enviar um abraço caloroso, cordial, fraternal para nossos irmãos de Minas Gerais, de BH, do Nordeste do Brasil, nossos irmãos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo o Brasil que tem nos contatado através das mídias sociais, e essa reunião é para vocês, sim? Nossos irmãos também de Santa Catarina. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder comunicar com vocês, de poder compartilhar mais uma mensagem do amor de Deus, celebrando Jesus. A proposta dessa reunião é que Ele seja glorificado. Nos tempos tão difíceis que estamos vivendo, não podemos calar. Não podemos deixar de falar daquele nome tão maravilhoso, do nome de Jesus. Que Ele seja glorificado, que Ele seja o motivo de nossa alegria, que Ele seja proclamado, que Seu reino seja estabelecido na terra. Nós quiseram calar através das máscaras, né, que colocaram na nossa boca, mas nós não podemos parar de fazer a obra e de continuar proclamando aquele que deu tudo por nós, aquele que é o vencedor invicto, aquele que faz grandes coisas a favor dos seus filhos. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso nós temos motivos, muitos motivos para poder celebrar o amor de Jesus. Amém? Quero começar com uma oração, quero te receber com um abraço muito forte desde a distância e dizer como é preciosa a tua participação, como você é bem-vindo nessa reunião, sim? Hoje temos a celebração através de louvores, temos testemunhos de irmãos queridos, de respostas à oração, temos uma palavra para teu coração. Vamos orar juntos, me dê suas mãos aí, proclamemos aquele que é o Todo-Poderoso Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Celebramos Teu nome santo, celebramos a proclamação do Teu reino nessa terra. Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo, toma conta desse lugar, toma conta, Senhor, de toda essa plataforma, para que nós mergulhemos no Teu rio, no rio do Espírito Santo, onde nós podemos experimentar a Tua presença maravilhosa. Nos ajuda a mergulhar na Tua presença, Pai, que nós sejamos tomados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e que nessa reunião haja cura, libertação, que haja favor de Deus sobre nós, Senhor, que haja transformação em nossa mente, nos ajude, Pai, que haja uma mudança de vida em nós, e te pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham, que o poder sobrenatural de Deus venha sobre nós e toque nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Aviva nossos corações, aviva o fogo do Espírito em nós, aviva, Senhor, as nossas vidas, e que caia por terra toda mornidão, que caia por terra, Senhor, toda falta de consagração, toda falta de temor de Deus em nossa vida, falta de fé, nossa falta de oração, de compromisso com Tua obra. Pai, nos acende o fogo em nossos corações, para a glória do Teu nome nos pedimos. Venha Teu reino, Pai, venha Teu reino em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Vamos começar louvando o Senhor. Vamos celebrar Jesus com louvores, com todo o nosso coração. Vou compartilhar aqui uns vídeos dos nossos filhos, manifestando o amor de Jesus, celebrando Jesus com louvor e adoração. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que você tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque podemos contar contigo, Senhor, nos dias mais difíceis, Pai. Nós podemos contar contigo, Senhor, e nos lembrar, Senhor, tudo que você nos deu, tudo que você fez por nós, Senhor. Poder lembrar dos seus milagres, Senhor Jesus, e poder lembrar do teu amor, Senhor Jesus, que é grande, Senhor, que é infinito.
Obrigado, Senhor Jesus. Deus me deu tudo, me deu seu filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu perdão, deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro. Eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, estou satisfeito. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo, a maior riqueza.
somos, Senhor, tudo que nós temos, Pai. Nós entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus.
Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Aleluia, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, por esse maravilhoso momento, louvando o Senhor com hinos, com cântico novo, com alegria. Isso é algo que enche nosso coração de inspiração, de alegria, assim que nós estamos muito felizes. Não teria sentido eu estar aqui falando para vocês sobre o amor de Deus, celebrando Jesus, se não tivermos visto vidas impactadas, vidas transformadas. Isso que nos importa, isso é o nosso negócio. Essa é a nossa visão, ver vidas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder das preciosas e grandíssimas promessas, pelo poder da oração, pelo poder da palavra profética. A Bíblia diz que pelos seus frutos vos conhecereis. Aqui estão os frutos, pessoas que estão sendo tocadas através desse ministério. Se não tivéssemos vidas sendo tocadas, eu acho que estaríamos aqui praticamente em vão, perdendo nosso tempo. Mas quando vemos a mão de Deus, o braço forte do Senhor sendo estendido a favor dos seus filhos, e vemos os resultados de nossas orações respondidas, isso é maravilhoso. De todo esforço tem seu fruto. Vamos escutar alguns testemunhos do que Deus está fazendo no nosso meio e das pessoas que foram tocadas, já seja através de uma oração, através de uma palavra profética, seja através de nossos cursos, de nossa escola bíblica, que isso é algo poderoso que impacta vidas. Quero que você escute o que Deus está fazendo em todo esse tempo aqui. Boa tarde, pastora Glória, pastor Alberto. Eu sou imensamente grata, juntamente com o Maurício, marido, meus filhos, pela vida de vocês, nas nossas vidas, por esses 4 encontros aí sobre oração, sobre intercessão, sobre guerreiros de oração. Que bênção! Esse ministério sobre oração já estava dentro do meu coração, sempre esteve, na verdade. Tenho uma história grande para contar de questão de oração desde quando eu era criança, como minha mãe, minha irmã, meus pais me ensinaram a orar, como eu fui conquistando espaço e conquistando pessoas e conquistando relacionamento com Deus através da oração, e participar desse seminário de oração, de intercessão com vocês, veio trazer mais experiências, mais relacionamento com Deus, mais certeza e convicção do que Deus quer para a nossa vida através da oração. Veio confirmar também tudo que eu já venho aprendendo, que vem acontecendo relacionado a esse ministério. E também veio me alimentar, me fortalecer, porque eu confesso que por um certo tempo eu esqueci desse ministério e eu deixei um pouco de lado, e até mesmo de esquecer de que a oração, ela tem poder para mover montanhas, mover coisas impossíveis na nossa vida e, consequentemente, distanciar do poder de Deus, porque poder de Deus e oração andam juntas. E eu quero glorificar Deus pela vida de vocês, abençoar o ministério de vocês. Vocês agora fazem parte das nossas orações, para que Deus possa sustentá-los, alimentá-los, fortalecê-los e confirmar cada dia mais o ministério de Deus na vida de vocês. Muito obrigado. Hoje eu me sinto mais fortalecida no poder e na oração, sabendo que essa é uma ferramenta poderosa e que ela não pode cair no esquecimento, e que com certeza eu já saí de lá hoje de manhã, já querendo pôr a mão nas pessoas, pôr a mão nos bichinhos, pôr a mão nas geografias por onde eu passo, e que
que Deus me use e possa fazer milagres e prodígios através da minha vida em prol de outras vidas. Eu creio sim, em nome de Jesus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Gratidão, gratidão, pastor, gratidão pelas tuas orações. Fico muito grata com as tuas orações, pastor. Fico muito grata, fico até emocionada, né? Porque foi tu o primeiro pastor que conheci em Paulínia e que nunca deixou de orar por mim, nunca deixou de orar pela minha família. Toda vez que eu peço a tua intercessão, tu tá sempre ali pronto para interceder, né, pelas pessoas que eu peço, pelos meu filho que teve aquele problema, e peço que tu continue orando por ele, porque ele precisa, né? Mas eu fico muito grata, sim, tu tá todo santo dia nas minhas orações, a tua família, o teu ministério, todos os dias quando eu dobro o joelho de manhã, tu tá nas minhas orações, pastor. E eu te agradeço de todo o meu coração e peço para que tu não deixe nunca de orar por mim, pela minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado. Gratidão pelas tuas orações. Gratidão, Senhor. Gratidão. Que Deus te dê vida e saúde para tu interceder por mim, pela minha família, Senhor. Porque às vezes eu não vigio. Parece que o inimigo vem com toda a fúria para cima de mim. Gratidão, pastor. Gratidão, gratidão, gratidão de todo o meu coração. Gratidão. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Eu me chamo Bruna, moro em Milho Verde, em Minas Gerais. E estou gravando esse testemunho a convite do pastor Alberto. Eu fico muito feliz por ter a oportunidade de dar o testemunho do poder de Deus na minha vida. Primeiro eu gostaria de reafirmar a gratidão que eu sinto pelo pastor, ter sido um agente de paz na minha vida. Hoje eu consigo perceber o quanto Deus estava falando comigo, me mostrando o caminho que Ele sonhou para mim, mas eu não conseguia ouvir a voz de Deus, porque eu estava fechada, cheia de defesas internas. Eu não aprendi a ser amada, ou não entendia o que era um amor. E aí o pastor Alberto chegou, me enxergou, me ofereceu cuidado, não se ofendeu com a minha arrogância e prepotência e não me condenou. Esse olhar amoroso me ensinou sobre o amor de Deus. Eu aprendi a confiar no amor. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Os seres estão em sofrimento. E eu vi esse sofrimento dentro da minha família. A minha família viveu tantas dores, tanta escassez, tantas dificuldades. E eu, criança, sem entendimento, sem conversa, totalmente imatura, eu só enxergava a mim mesma. Daí eu passei a minha adolescência e começo da vida adulta culpando os meus pais por não terem me salvado desse sofrimento. Até que um dia, na sua infinita misericórdia, Deus me mostrou que Ele estava comigo o tempo todo. Ele me segurou no colo, enxugou as minhas lágrimas, me deu amor em todo momento. Confirmar o cuidado de Deus na minha vida me permitiu perdoar os meus pais, perdoar a minha família e construir uma nova história. Hoje eu sou nova criatura. Não me condeno, assim como não condeno os meus pais, e vejo Deus em todas as coisas. Todas as vezes que tentei me assegurar por mim mesma, foram as vezes em que meus olhos estavam fechados para Deus. Então, irmãos, eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho e dizer, confirmar mais uma vez o poder de Deus, e Ele trabalha enquanto a gente dorme. Todas as vezes que eu estive tentando controlar a minha vida, me assegurar das coisas, era o momento que mais dava errado na minha vida. E todas as vezes que eu não olhei para o meu problema e olhei para Jesus, o fardo foi leve. Sabe, Deus tem promessas para as nossas vidas. Eu creio e espero que você creia também, viva isso na sua vida, em nome de Jesus. Bom, para mim o curso Guerreiro de Oração para mim foi algo sobrenatural. Eu aprendi muito e eu só tenho a agradecer a Deus, né, por Deus usar a sua vida, a vida de vocês para ministrar esse curso para a gente, né. Então foi algo muito bom, que edificou muito a minha vida, foi muito aprendizado esses dias, muito mesmo. A palavra profética também foi algo que eu creio que a Betel nunca mais vai ser a mesma, né. Eu creio que Deus destravou muitas coisas que estavam travadas e Deus, a partir de hoje, né, que foi o final do curso para mim,
foi algo assim que impactou muito a minha vida, né? Pelo que Deus fez ali naquele lugar. E também a manifestação do Espírito nem se fala, né? Foi um fluir de Deus que acho que vai fazer 3 anos na Betel e eu nunca tinha visto o fluir de Deus, a manifestação do poder do Espírito Santo ali naquele lugar, o poder de Deus fluiu naquele lugar. Eu creio que nunca mais todos que estavam ali, que receberam, né, vão ser o mesmo, mas todos foram impactados com a glória de Deus. Então nós só temos a agradecer a Deus. Eu creio que foi um divisor de água esse seminário, esse curso, né, Guerreiro de Oração para nós, né? Nós estávamos precisando realmente. Meu esposo foi impactado, meu Deus. E fazia um tempo já que eu vinha orando, pedindo para Deus, né, que Deus viesse fazer algo na vida dele, porque eu vejo que ele tem um chamado muito grande de Deus na vida dele, mas ele não conseguia romper, ele não conseguia destravar. E hoje eu vi assim que Deus tomou ele de uma forma, ele vinha comentando comigo no carro, né, dizendo que ele foi impactado, que ele nunca tinha visto a glória de Deus assim na Betel, né, daquela forma, que ele disse que quando na hora que o pastor estava tomado pelo Espírito, ele disse que ele não ouviu que era o pastor, não era o pastor tocando, era outra pessoa, né? Então ele disse que ele foi impactado mesmo assim. Ele disse que hoje começou uma nova etapa, um novo tempo na vida dele. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Só tenho a agradecer a Deus. E que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente. Muito obrigado por este curso. Deus abençoe. Hermano, le doy gracias a Dios por su vida. Ha sido una gran bendición haber dado con usted. Tener a alguien que te enseña acerca de oración en este tiempo es difícil. Ya lo que estoy viendo desde esta época, la gran mayoría de todas aquellas personas que hablaron mucho de la oración y que Dios lo usó mucho en oración, escribieron libros, pero ya no están con nosotros. Y usted es de las pocas personas que está con nosotros, que Dios lo está usando para eso, para levantar ejército, para levantar un pueblo de oración, para levantar guerrero de oración. He seguido la serie, pasé los primeros 4 de la serie y quiero seguirla adelante. Poco a poco voy siguiendo adelante ahí, voy escuchando. Me han activado mucho las 100 horas de oración, eso me ha activado cantidad, me ha hablado mucho. Me ha hablado de los 4 puntos que vimos de la hora de intercesión. Hablaron a mi vida, refrescaron muchas cosas que quizás en este tiempo de ajetreo, de los horarios cruzados, porque no tengo un horario ahora con las niñas que me nacieron, pero Dios está renovando con estas clases, está llamando nuevamente a sacar ese tiempo, mi tiempo, mi espacio, mi huequito para orar y interceder como lo hacía antes de que me nacieran las niñas. Quiero rescatar eso. Me identifico con usted porque cuando usted me empieza a hablar así, digo, yo me siento así. Y ese espacio de oración lo es todo para mí. Cuando sacas ese tiempo para orar, ese tiempo para estar con Dios, eso es lo máximo, eso es lo que más anhelo y eso es una cosa que me atrae, que me desespera por estar con Él. Vivir con Él, eso en oración, eso es maravilloso. Deus é tão maravilhoso, eu fico feliz, toda glória e honra seja a Ele por tudo que Ele está fazendo no nosso tempo. Louvo a Deus por esses maravilhosos testemunhos e como Deus está se movendo no nosso meio. Quando nós escutamos esses testemunhos, nós ficamos mais inspirados, motivados a querer fazer mais pelo Senhor. Assim que hoje estou contente, meu coração está cheio de alegria por ver quantos testemunhos maravilhosos, como Deus está obrando no nosso meio. E nesse tempo que queremos compartilhar, nós vamos celebrar Jesus com a palavra. Eu queria que você se prepare, porque tem uma palavra poderosa para seu coração. Nós vamos falar sobre a prioridade da oração em nossas vidas. A nossa vida consiste em prioridades. Então, nós precisamos ter uma ordem de prioridades. Quando nós temos ordem em nossas prioridades, nós vamos poder ter paz em nosso coração e nós vamos poder ter o caminho limpo para nós podermos avançar o caminho que Deus tem para nós à nossa frente.
Amém? A Bíblia diz, estendendo-se para aquilo que está em nossa frente. Vamos celebrar Jesus com o poder da palavra e que a palavra encenda nossos corações e nos ajude a ver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Diga comigo, abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver, contemplar as maravilhas de Tua palavra. Abre meus ouvidos espirituais, Senhor, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículos 3 em diante. A Bíblia diz: ouve, pois, Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel, para que bem te suceda. Sublinhe aí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. No Novo Testamento diz de todo o teu entendimento, com todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E assim timarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Aleluia. Amém. Amém. Que tremendo isso aqui. Quero falar, irmãos, sobre prioridades. Deus coloca no meu coração, nesse tempo, a importância de entender quais são nossas prioridades da nossa vida. A vida consiste em prioridades. Só que muitos de nós não entendemos isso e temos um desordem em nossas prioridades. Não, sempre deixamos o que é mais importante, o que é mais prioritário para o último. E aí ficamos em uma confusão. E a Bíblia diz que Deus não é que Deus de desordem e de confusão, senão um Deus de paz, um Deus de ordem, de harmonia. Se você vê todo o universo, você vai ver a harmonia do Senhor na sua criação, nos maravilhosos feitos com suas mãos. Deus tem criado todo o universo com perfeição e harmonia. Esse é um atributo de Deus, essa é a natureza de Deus. Nós precisamos, então, ter uma ordem em nossas prioridades. Quando há desordem em nossas prioridades, então que vem aí os problemas. Vou te levar para outra escritura. A palavra de Deus diz, Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, não estou lendo aqui, eu não tenho um teleprompter de trás, não tenho nenhum rascunho como para estar, mas essa palavra guardei no meu coração. Eu agora, só para conferir, né, que eu te falei certo, efetivamente, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia fala sobre essa prioridade. O que vem primeiro? Tem um famoso escritor que escreveu um livro chamado O Primeiro, né? Stephen Covey. Em espanhol diz primeiro lo primeiro. Primeiro vem a prioridade máxima na nossa vida, aquilo que vem em primeiro lugar, né? Falando sobre o primeiro lugar, no mesmo livro de Apocalipse, ele deu uma repreensão para a igreja de Éfeso, porque a igreja tinha esquecido de suas prioridades. Vale a pena a gente lê-lo aqui. Abra na sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 em diante. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha que tremendo isso. Deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quero te falar sobre o primeiro. O que vem primeiro na nossa vida? O que significa prioridades?
Eu fiz um estudo recentemente em nossa escola bíblica com nossos irmãos de fala hispana, Instituto Buenas Nuevas. Em breve, nossa escola estará em português também. Ore por nós para que esse projeto possa se expandir em língua portuguesa, né? A gente faz o que pode, mas nós queremos também compartilhar essa palavra com nossos irmãos brasileiros. Estamos falando sobre prioridades. O que vem primeiro? O que vem antes de todas as coisas, né? Você não vai encontrar essa palavra prioridade na Bíblia, é uma palavra moderna, contemporânea, mas a Bíblia fala de prioridade. Quando eu compartilho contigo esses versículos, isso fala de prioridades. A palavra prioridades a gente não encontra na Bíblia, mas você vai encontrar, sim, você vai encontrar o que está em primeiro lugar. Então vale a pena, já que é uma palavra contemporânea, nós podemos definir o que significa prioridade, sim? Talvez algumas pessoas não entendam bem o que significa, o que é uma prioridade. Então aqui eu vou definir para você a definição mais simples que achei no dicionário. Ela vem do latim prior, significa anterior. A prioridade faz referência àquilo que é anterior, à anterioridade de algo, respeito de outra coisa, já que seja em tempo ou em ordem. A escala de prioridades. Aquela coisa que tem prioridade se encontra primeiro em comparação com outras pessoas ou coisas. O que para você é prioridade? O que é mais importante na sua vida? O que vem primeiro para você? A vida consiste em prioridades. Os grandes expertos no comportamento humano, no desenvolvimento humano, eles falam que a vida consiste entre 6 a 8 prioridades, né? Eu tenho lido muito Stephen Covey, Brian Tracy, momentos importantes da minha vida, têm me ajudado muito na gestão do meu tempo, na gestão e administração de minha pessoa, autoliderança. Isso é algo muito importante. Um dia a gente vai conversar sobre esse assunto, mas não quero me desviar do tema. Prioridades, nós temos prioridade, Deus é nossa máxima prioridade. Nós devemos dar atenção àquilo que é primeiro. Deus vem por sobre nossa prioridade máxima. Ele vem em primeiro lugar. Nós vemos aqui a repreensão de Jesus Cristo à igreja do Éfeso, que é uma igreja que tem esquecido o seu primeiro amor. Então, primeiro Deus. Em segundo lugar, a família. Mas é importante que a família é o projeto de Deus e essa é uma das máximas prioridades. Quando nós temos que tomar uma decisão, nós devemos ter em conta como vai afetar isso a nossa família. Cônjuge, filhos. Pessoas que não têm cônjuge, então a prioridade dessas pessoas são os filhos, os pais, né? Então, a família que ocupa, a família que é prioridade, já seja seus pais, seu cônjuge, seus filhos, tudo está envolvido, né? Em terceiro lugar, algumas pessoas dizem que é seu trabalho, a sua profissão, a área profissional, você precisa dar atenção à como uma prioridade importante na sua vida, né? Para que você sempre tenha tranquilidade e você possa ter as suas necessidades supridas. A outra prioridade na nossa vida é o nosso ministério. Nós nascemos para poder contribuir, não para sermos consumidores. Amém? Nós estamos aqui nesse mundo para deixar nosso legado, para contribuir com aquilo que Deus tem nos configurado, tem nos criado, né? Nós temos dons, talentos e habilidades que são parte do propósito de Deus para a nossa vida, e nós temos que usá-lo para a glória de Deus. As coisas que nós sabemos, a experiência que temos, o know-how que adquirimos ao longo de nossa vida, é importante para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, para que Ele seja glorificado e para poder ajudar a outras pessoas que estão ao nosso redor e que não têm a mesma experiência nem o conhecimento que nós temos. Então, por isso que é importante, quando você tem uma paixão, um gosto por alguma coisa importante, provavelmente isso está conectado com o seu propósito e isso é algo que você precisa prestar atenção. Então, a sua área profissional, seu ministério, a outra prioridade importante é você cuidar do templo do Espírito Santo, a tua saúde. Você precisa dar atenção para você mesmo também. Isso não é pecado. Até Jesus nos incentiva: amarás teu próximo como a ti mesmo.
amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas você se amar a si mesmo, você cuidar, ser responsável pela tua saúde, ser responsável pelo teu tempo, ser responsável pela tua vida pessoal, ter autodisciplina, enfim, você cuidar, né, do templo do Espírito Santo. De que serve você ter todas as prioridades, mas você tem uma saúde ruim porque não sabe cuidar do seu corpo? Eu estou aprendendo sobre isso, meus amados. Eu não sou melhor que você, mas a saúde é algo que os cristãos precisam dar atenção. Nós não temos sido ensinados a cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. E logo depois sofremos as consequências, temos problemas de saúde, ficamos doentes, e aí ficamos presos, incapazes de poder cumprir a obra de Deus em nossas vidas. Amém? Mas eu não queria dar toda uma lição sobre esse tempo, sobre esse assunto. Eu preciso te falar de outra coisa muito importante também, e ela é sobre a prioridade nos assuntos espirituais. Já que a máxima prioridade de Deus, a prioridade de Deus, ela é diversificada em várias disciplinas, como a oração, a palavra, o seu tempo de meditação, seu tempo tendo comunhão com Ele, seu tempo de louvor, de adoração. Há várias disciplinas onde Deus Ele se manifesta em nossas vidas. Eu quero te falar hoje sobre a prioridade da oração. Eu me lembro uma vez de uma história que eu escutei, que me impactou muito. Até escrevi algo sobre isso, chamado Agenda, do Martinho Lutero. A história de Martinho Lutero está registrada com destaque por ele ter sido um grande homem com muita coragem para enfrentar o sistema daquela época. A Igreja Católica e todo o seu poderio, o poder da Inquisição naquele momento que acabava com a vida de todas aquelas pessoas que pensavam diferente da Igreja Católica. Então, mas ele teve a coragem, a ousadia de poder enfrentar. Logicamente não foi sozinho, senão com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus, para poder romper com toda aquela estrutura que mantinha oprimida a humanidade daquela época. Martinho Lutero, ele foi um grande homem, um homem de fé, um homem de coragem, um homem sábio, cheio de conhecimento, um homem bem preparado, instruído. Ele era um conhecedor da palavra de Deus, mas ele se distinguia e se caracterizava por uma habilidade, por um dom e uma virtude preciosa em sua vida. Ele tinha uma vida ativa de oração. A sua vida de oração é que lhe permitiu conquistar grandes coisas nele. Eu me lembro de uma história, quando seu assistente, um certo dia, eles tinham muita coisa para fazer. Eles estavam com muitos compromissos. Aquela agenda lotada, né? A gente já conhece isso nos tempos modernos. Hoje não temos tempo para nada. Essa é a desculpa que temos. Não tenho tempo nem para Deus. Isso não tem cabimento. Não temos tempo para nada. Então, naquela época, imagina só, uns 500 anos atrás, esses homens estavam ocupados, né? E é lógico de entender, porque naquela época não tinham todos os recursos tecnológicos que hoje a humanidade tem, né? Naquela época não havia internet, não havia meios de locomoção velozes como nos tempos de hoje, não havia celular, não havia nada. Os recursos naquela época eram limitados. Então, o coitado assistente, Melanchthon, o nome dele era Melanchthon, ele estava preocupado porque esse dia tinha muitos compromissos, muita coisa para fazer. Então ele ficou assim, todo preocupado. E ele pensou em dar uma sugestão a Martinho Lutero. E ele se aproximou, né, com seu jeitinho, tentar falar com ele, e disse: senhor Lutero, eu queria dar uma sugestão. Já que a gente tem tanto para fazer hoje, que tal se a gente, em vez de orar 2 horas, como o senhor tem costume, a gente ora pela metade? Só oramos 1 hora agora,
Depois a gente, quando voltar, aí completamos a outra parte da oração, não sei o que o Senhor acha, para poder chegar em tempo, né? Naqueles lugares onde o Senhor se comprometeu em ir hoje, a sua hora marcada. Martim Lutero ficou olhando para ele, sorriu e disse, olha, na minha vida aprendi o seguinte, quando a gente tem tanto para fazer, a gente precisa orar mais. Então eu vou te sugerir o seguinte, já que temos tanta coisa para fazer, ao invés de orar 2 horas, como eu costumo fazer, eu vou orar 4 horas. O que você acha? 4 horas de oração. Você já pensou? Hoje em dia, você orar 15 minutos é já todo um tema, né? Muitas pessoas têm complicação e têm dificuldade para orar 5, 10 minutos. Muito menos 1 hora, 2 ou 4 horas, né? O ideal é a gente orar pelo menos 1 hora por dia. E eu sempre me lembro disso e eu acho bonito, achei bonito esse exemplo. Eu até escrevi um artigo chamado Agenda de Martim Lutero. Todos nós temos uma agenda, né? Todos temos compromissos, coisas para fazer, e nós temos até desculpas e boas excusas para dizer porque a gente não tem tempo para orar. Mas o dia que a gente entenda que a prioridade da oração, a nossa vida vai mudar para sempre. A gente precisa entender. Por isso comecei te falando sobre a vida, as nossas prioridades. A oração em nossas vidas não é opcional. A prioridade da oração deve ser exclusiva em nossa agenda, em nossos horários cotidianos. Então, eu venho te falar hoje de você ter cuidado de deixar Deus de lado. Não faça como a igreja de Éfeso, que se esqueceu de suas primeiras obras, de seu primeiro amor. Quando a gente não tem tempo para Deus, quando nós não temos tempo para a oração em nossa vida, nós começamos a ver os resultados. É uma vida sem propósito, sem alegria. Começa o vazio no nosso coração, parece ser uma coisa interminável. Você não consegue preencher o vazio no teu coração. Você começa a ver uma vida sem propósito, você não tem direção. Você começa a se sentir estressado, cansado, sem força, sem energia. Mas quando você tem uma vida ativa de oração, Deus renova tuas forças. E isso é a maravilha do poder da oração. O poder da oração faz que o Senhor renove tuas forças. Você vai correr e nunca se cansará. Você vai poder experimentar o poder do Espírito Santo em sua vida. Você vai começar a ver coisas grandiosas em ti, grandiosas acontecer no teu dia a dia. Você vai ver tantas respostas à sua oração, meu irmão, minha irmã. O favor de Deus vai se manifestar com poder na tua vida. Por isso eu venho te dizer, não despreze, não deixe a oração como último recurso. Nunca diga que você está ocupado para Deus, porque isso não é verdade. Nós sempre temos tempo para as coisas que não são prioritárias. Nunca diga que não temos tempo. Nunca diga que você não tem tempo para Deus. A oração deve ser prioridade em nossa vida. Por isso eu falei sobre o poder das prioridades. Quando a sua oração é prioridade em sua vida, a prioridade será Deus, porque a oração te conecta com Deus. É seu meio, seu vínculo com Deus. É o seu meio de conexão com Deus. Você faz contato com Deus através do poder da oração. Você precisa entender o propósito da oração. Eu venho te falar que isso é a tendência contemporânea no mundo inteiro, manter a todas as pessoas ocupadas. O sistema mantém todas as pessoas ocupadas para que deixem e posterguem Deus para o último lugar. Depois eu faço, depois vou. Não vai acontecer. Se você não faz da oração a sua prioridade máxima, vai estar faltando um elemento primordial na sua vida. Quando eu converso com pessoas que me vêm contar seus problemas, olha, a equação é muito fácil, a fórmula é muito fácil. Olha, a chave que abre todas as portas é muito simples. Muitas pessoas vêm me contar sobre sua vida e seus problemas, mas há uma coisa que está faltando, e muitas vezes é sua falta de oração em suas vidas. Acidentes, tragédias, problemas, situações, tribulações terríveis acontecem como resultado de nossa falta de oração em nossas vidas.
Eu venho te falar, irmão, que você sim tem tempo. Precisa quebrar com esse paradigma, romper, que você não tem tempo para Deus, porque isso é mentira. Nós sempre temos tempo para as coisas que nós queremos. Eu vou te provar agora que eu estou te dizendo a verdade. Você é torcedor de que time? Qual é seu time favorito? Seja futebol, basquete, não sei o que você gosta. Talvez você goste de corrida, mas você sempre tem tempo para assistir o seu time, né? Quando tem uma partida interessante para você, ou um jogo que interessa de basquete ou de automobilismo, você não perde, você já faz aí a sua programação, o seu horário. Como é que você não vai programar para estar com Deus? Se você tem tempo para as coisas desse mundo que são temporais e não tem tempo para aquilo que é eterno, você vai ter um desequilíbrio em sua vida. Nós precisamos dar prioridade a Deus. Nunca diga que não tem tempo, porque isso não é verdade. Sempre temos tempo. O que nós precisamos é administrar e colocar como máxima prioridade aquilo que é importante para nós, aquilo que é vital. A nossa vida depende disso. Diz que a morte e a vida estão diante de nós. Assim que escolhe, pois, a vida. A bênção ou a maldição. Nós vamos escolher aquilo que é bom. Nós vamos escolher a bênção, nós vamos escolher a vida de Deus em nós. Amém? Então, não cometa o erro de deixar a oração como último recurso, como um anexo na sua vida, como um complemento, como algo assim, no momento de emergência você usar, porque isso não vai dar certo. Amém? A oração deve ser a máxima prioridade em nossas vidas. Você nunca deve viver sem ter a sua vida de oração. Me dirá, mas eu não estou acostumado, eu não sei orar. Eu entendo que muitas vezes não é fácil orar. Muitas pessoas não estão acostumadas a isso, né? Então, muitas pessoas acham ilógico fazer uma pausa quando tem tanta coisa para fazer, tem uma agenda lotada, tem tanto trabalho. Então, muitas vezes as pessoas estão tão imersas em um mar de atividades, num oceano de atividades, então não tem tempo para nada. Então, muitas vezes parece até ilógico, não é verdade? Então, que Deus nos ajude, né, a lembrar. A oração é simplesmente algo demasiado maravilhoso, como dizia um escritor, como para não praticá-la. É sumamente importante para Deus e deveria ser algo muito importante para nós também, né? Então, às vezes a tentação da gente querer consertar as coisas, né? De tentar fazer as coisas por nossa própria conta. A Bíblia diz reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Você precisa entender isso. Precisa reconhecer ao Senhor em sua vida. Reconheça o Senhor. Ele vai endireitar aquilo que está torto. Ele vai endireitar tudo aquilo que está em desordem em sua vida. Ele vai pôr em ordem. Por isso, faça a oração a prioridade máxima em sua vida. Eu venho te dizer como é importante nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então nós sabemos que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, meu amado? Eu venho hoje te dizer que é urgente para nós mudar as nossas prioridades. Muitas vezes a nossa prioridade não é Deus. Muitas vezes a agenda de Deus não é prioridade em nossas vidas. Nós já estamos demasiado ocupados, trabalhando, tentando resolver nossos problemas dos outros, muitas vezes. Então, por isso que Deus nos diz que Ele é um Deus ciumento e Ele não vai permitir isso. É como colocar um ídolo em nossas vidas, como adorar um ídolo. Tudo aquilo que é mais importante do que Deus se torna em idolatria. Por isso eu comecei lendo essa passagem de Deuteronômio. Ouve, pois, Israel, o único Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amado meu irmão, minha irmã, hoje eu venho te dizer que nós fizemos errado de entrar nessa onda de atividades e querer resolver as coisas por nossa própria conta, deixando Deus de lado, deixando Deus para o último. Nunca vai funcionar assim. Deus precisa ser a máxima prioridade da nossa vida.
Deus precisa ser, e a oração, ela é Deus. A oração é ela que faz te conectar com Deus. Então dedique seu tempo para a oração. E você vai ver como você vai ter mais resultados. Você vai ter alívio na sua vida. Você vai se livrar dos fardos, da pressão desse tempo, desse sistema anticristo que diz que nos últimos dias o anticristo oprimirá os santos do Altíssimo. Muitas pessoas estão com tanto fardo, tanta carga, a tendência de ver os problemas diante dos nossos olhos é muito grande. Por isso Deus nos chama a deixar de lado todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos odeia, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, olhando para Jesus. Deus nos manda agora a olhar para Jesus, não para os problemas. Eu sei que muitas vezes você me pode dar uma desculpa, até justificada, que porque você não tem tempo com Deus. E isso é uma mentira, não é verdade, amados. Sim, temos tempo. Você tem tempo para as outras coisas. Você tem tempo para as mídias sociais. Você tem tempo para seu programa de TV favorito. Você tem tempo para suas reuniões sociais importantes. Mesmo com a pandemia, algumas pessoas deram um jeito para sortear todos os obstáculos e poder se reunir com seus amigos, seus entes queridos, seu círculo de amizade. Então não diga que não tem tempo. Você tem tempo sim. E hoje eu venho te encorajar e te apresentar esse desafio. Nunca vai se arrepender de colocar Deus como uma máxima prioridade em sua vida. Prioridades equilibradas são essenciais. Algumas pessoas têm a tendência de consumir-se na obra de Deus, ao mesmo tempo que, na verdade, negligencia seu relacionamento com Ele. Nós ficamos tão ocupados em fazer as coisas, as obras de Deus, que nós acabamos sacrificando a nossa comunhão com Ele. Em nome de Jesus, não faça isso. Não entre nesse caminho. Eu já passei por isso. Eu fui uma pessoa totalmente viciada em fazer coisas para Deus. E sempre me imaginei que se eu me consumia para Deus, se eu dava minha vida para Deus, se eu me consumia, eu ia glorificar o Senhor. Com os anos fui aprendendo que Ele queria mais estar comigo do que fazer coisas para Ele. E isso é a oração. E isso é praticamente a base, a natureza, a essência da oração. Você ter comunhão íntima com aquele que te ama tanto, que deu tudo por você. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a podermos entender essa realidade. Esse é o fundamento da oração. Que a oração, peço a Deus que a oração seja uma máxima prioridade na sua vida. Que não deixe a Deus ir no último lugar. Não faça isso. Não diga que não tem tempo. Não diga, meu irmão, que você está ocupado demais como para poder orar. Se você está muito ocupado, isso é um sinal de má saúde na sua vida espiritual. Nunca devemos estar demasiado ocupados para Deus. Ou seja, que você trabalhasse todo dia, acordar mais cedo de manhã para poder estar a sós com Deus, você não vai imaginar quanta diferença faz no seu dia. Se não tem tempo de manhã, faça de noite, na hora que você ache melhor, não importa o horário, escolha o momento. Eu, pessoalmente, escolhi ter meu tempo com Deus ao meio-dia. Sim, o meio-dia é uma loucura porque há muita coisa para fazer. Geralmente, essa hora, a hora do almoço, é uma hora para mim de muito trabalho, de produtividade, mas eu faço essa pausa. E Deus tem me abençoado muito por estar no meu horário com Ele durante o meio-dia. Amém, querido? Então, que em nome de Jesus Ele te dê essa visão e você possa ter um ordem, um equilíbrio na sua escala de prioridades. Que Deus, através da oração, de sua palavra, do seu tempo de louvor, de meditação, de adoração com Ele, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Paizinho querido, te dou graças, Senhor. Obrigado por esta oportunidade para interceder pela vida de todos nossos amados. Aqui estou, Senhor, diante de tua presença, de joelhos clamando tuas promessas, a tua preciosa e maravilhosa palavra. A palavra que tem o poder para transformar nossas vidas e para tirar de nossa vida o desordem, aquilo que
que nos afasta, Senhor, de Tua perfeita vontade, aquilo, Senhor, que te desagrada. E eu quero justamente hoje, aqui clamando as Tuas promessas, para que o Senhor nos ajude. Eu quero te pedir perdão por todo o desordem que nós mesmos provocamos por meio de nossa negligência, através de ter nos acomodado na zona do conforto, através de nosso descuido, procrastinação, o mau hábito que temos de desperdiçar as coisas. Paizinho querido, hoje me coloco de joelhos na Tua presença e quero repreender todo espírito de procrastinação, todo desordem em nossa vida, todas aquelas coisas que roubaram nossas forças, nossas energias, nossa vontade de servir, até que tem nos permitido cair um espírito de angústia e depressão. Em nome de Jesus, nos ajude a aproveitar, a remir, a poder cuidar bem de nosso tempo, a ser bons gestores do tempo, o tão valioso dom precioso que o Senhor tem nos concedido, que tantas vezes não sabemos valorizar. Oro contra todo espírito de desperdício. Nos ajude, Pai querido, a sermos diligentes com nossas finanças, com nosso dinheiro, com os alimentos que temos em casa. Oh, Pai querido, com aqueles bens que o Senhor tem confiado, porque a Tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, também no muito será fiel. Hoje quero, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude a sermos diligentes no nosso tempo, que nós possamos construir hábitos de diligência, mordomia, autodisciplina em nossa vida, domínio próprio. Senhor, muitas vezes temos sido pedra de tropeço para as pessoas que nós evangelizamos, nossos vizinhos que nos conhecem. Temos sido pedra de tropeço com nosso mau testemunho. E o Senhor nos ensina que a fé sem obras é morta em si mesma. De que adianta falar de Jesus aos outros quando nós temos uma vida desordenada? Oh Jesus, que não te glorifica. Somos, Senhor, tão negligentes com a nossa saúde, comemos de uma forma tão indisciplinada. Oh meu Deus, em nome de Jesus, desperdiçamos o dinheiro, nos endividamos. Não sabemos nos organizar com nossas contas. Oh meu Deus, nos perdoe, Pai querido. Diz que a fé sem obras é morta. Por isso hoje me posiciono e eu renuncio, Senhor, a todo espírito de desordem na minha vida. Hoje eu quero pôr ordem na minha casa, com meus filhos, com meus seres queridos, com minha própria saúde, com minha alimentação, com o dinheiro que o Senhor tem nos confiado e suprido, Senhor, mesmo que seja pouco. Eu sei que se eu for fiel contigo e eu aprendo a te honrar, buscar primeiro o reino, nunca haverá falta de nada na minha vida, porque o Senhor disse, graça e glória dará ao Senhor, e não negará nenhum bem àqueles que andam na integridade. Oh Pai querido, nos dê integridade em nossa vida, que sejamos pessoas de palavra, que o nosso sim seja sim, nosso não seja não. Oh Espírito Santo de Deus, nos dê temor de Ti. Diz a Tua palavra que Deus não é Deus de confusão, sino de paz, de ordem. Oh meu Deus, a Tua palavra nos ensina que tudo seja feito com decência e com ordem. Seja feito tudo em decência e com ordem. Nós queremos fazer isso, Pai. Pôr em ordem a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso ministério, os nossos negócios, as finanças, nossa família. Senhor, nos ajude a renunciar todo o lixo que temos acumulado. Senhor, coisas que não precisamos mais. Nos ajude a sermos radicais e jogar fora aquilo que nós não usamos mais, ou doar àquelas pessoas que precisam. Meu Deus, em nome de Jesus, nós somos bons mordomos daqueles bens que o Senhor tem nos confiado, e nós vamos aprender a cuidar, a não ser negligentes. Nós agradecemos a Ti publicamente todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, e nós declaramos que aprenderemos a ser fiéis com o pouco. Então o Senhor nos confiará o muito.
Para a glória do teu nome, eu te peço. Eu me posiciono e me coloco na brecha. E eu declaro que somos bons mordomos, que sabemos cuidar daquelas bênçãos que o Senhor tem nos confiado, para a glória do teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Para a glória do teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer alguns anúncios para todos nossos amados. Quero que você nos visite no nosso site, boasnovasdoreino.org. Aí você vai encontrar estudos, pregações, áudios da palavra, as orações que fazemos diariamente, dia a dia. Nós temos uma parte especial onde você pode encontrar nossas orações, notícias do nosso ministério, mesmo não tendo ele atualizado. Eu queria que você nos visite, faça uma visita e você vai encontrar mais informações sobre o nosso ministério. Sim? boasnovasdoreino.org. Se você gosta desse ministério, se você gosta desta palavra que estamos compartilhando, se inscreva agora mesmo, se inscreva no nosso canal, clique na campainha para você ser notificado de novos vídeos e, por favor, nos ajude a compartilhar o que temos. Né? Temos muito material. No ano 1985, eu ouvi a chamada de Deus na minha vida. Ele me chamou para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu nunca me arrependo de ter tomado a decisão de ter seguido a Jesus. Desde esse momento até agora, eu tenho visto tantos milagres na minha vida. Nós temos visto tantos testemunhos, tantas respostas às nossas orações. Temos visto tantas vidas serem tocadas através desse ministério. E nós louvamos a Deus por ter dado esse passo de fé. Aquele primeiro dia, quando Deus falou em nossos corações, tanto eu como Glória, minha esposa, sentimos o chamado de Deus. E aqui estamos nessa cidade, nessa parte do mundo, onde Deus nos assignou um chamado especial, onde nós estamos fazendo a sua obra. Nós damos testemunho a você que esse passo de fé tem abençoado muitas vidas. Muitas vidas foram tocadas através desse testemunho. Nós viemos ao Brasil sem conhecer ninguém. E até o dia de hoje, Deus tem nos permitido conhecer amigos preciosos, irmãos queridos, que são alimentados espiritualmente, edificados pela existência dessa obra. E essa obra precisa continuar. Por isso, hoje quero te convidar a celebrar Jesus com suas ofertas para essa obra, com seus dízimos. Aquele que sentiu de Deus de abençoar com seus dízimos, escute a voz do Espírito Santo, não a minha. Quando nós fazemos um compromisso com Deus, não com o homem, não com o ministério, não com a placa, você vai ser muito abençoado quando você tiver a revelação da parte de Deus de dar ao Senhor aquilo que lhe corresponde. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará e que aquele que atende ele também será atendido. A sua palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Que aquele que semeia escassamente vai semear, vai colher escassamente. Mas se você semear generosamente você também ceifará e colherá frutos para a glória do seu nome. Amém? Tudo tem seu tempo. Tem um tempo de semear e tem seu tempo para você colher as bênçãos e os frutos da tua obediência. Hoje te convido, segundo a palavra de Deus, diz que o obreiro é digno do seu salário. Por isso hoje te convido a você participar conosco nessa obra. Talvez você não possa ser um missionário como nós. Talvez você não possa ir junto conosco ao campus de missão a fazer a obra, mas você pode abençoar com suas ofertas, com seus dízimos, com uma primícia. E tenho certeza, porque nós oramos cada dia por nossos edificadores do reino que nós temos chamado, que você não vai deixar de receber sua bênção. Nós clamamos para que o Senhor retorne 30, 60, 100 vezes mais com cada semente que você semeia no seu reino. Amém, meu querido? Eu estou colocando aqui nossos dados para você enviar sua oferta. Aqueles que estão fora do Brasil, aqui tem também um endereço onde você pode enviar uma oferta de amor para esse ministério. Amém, meus amados? Somos eternamente gratos
Muito obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado de todo o coração por esse momento lindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que a paz de Deus seja contigo, meu irmão. Que o nosso Jeová Shalom e o príncipe de paz, Jesus Cristo, seja sobre a tua vida. Que Ele te ajude a você conectar com o seu propósito, conectar com o seu destino. Que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Que nada venha a faltar. Que o Senhor te guarde do mal, que o Senhor te guarde da praga, da pestilência destrutora. Declaro que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim te disse o Senhor, não temas, meu irmão, seja forte, seja valente, corajoso, porque Deus tem grandes coisas para ti. Vai a lutar com seus gigantes. Essa batalha não será sua, Deus estará contigo. Seja corajoso, seja valente, e o Deus de paz, e o Deus vitorioso estará contigo todos os dias até o fim. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter participado nessa maravilhosa reunião celebrando Jesus. Esperamos que todos tenham uma semana de vitórias e de grandes milagres. Amém? Essa tem sido a nossa reunião, celebrando Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade. E Ele é o motivo da nossa celebração. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido. Um abraço desde aqui e te esperamos na nossa próxima reunião.